Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é sábado, que Deus abençoe seu dia, lhe dê um dia de paz, descanso, sabedoria, renovo, que a mão e a bondade de Deus envolvam você por todos os lados, que você se sinta seguro, cuidado e amado por Deus nesse dia. Vamos ler hoje o Evangelho segundo João, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Está falando aqui daquela noite que foi a última noite de Jesus com os discípulos antes da crucificação. E conta algo que Jesus fez à mesa que surpreendeu todos que estavam ali. Uma grande lição para nós. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, vestiu-se, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha na qual estava vestido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não entendes agora, irás compreender depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Ao que lhe respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois já sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado seus pés, tomou suas vestes e, voltando-se à mesa, perguntou: vocês compreenderam o que eu vos fiz? Vocês me chamam de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vocês façam também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes para que se cumpra a Escritura. E aí ele continua falando sobre o traidor, que é Judas. Queridos, me chama muita atenção que Jesus ele não ensinava só com palavras. Jesus ensinava com gestos. Você sabia que um gesto ele ensina muito mais do que uma palavra? Uma atitude ensina muito mais do que 1000 palavras. A nossa mente tem um conjunto de neurônios chamados neurônios espelho. Quando você vê alguém fazendo algo, a sua mente projeta aquela cena na mente e ela gera no seu corpo a capacidade de reproduzir ou de tentar reproduzir aquele feito.
Por isso, às vezes, quando alguém está dançando, você olhando, você já começa até mesmo a se mexer. As crianças fazem muito isso. Muitas vezes, quando alguém está falando, mexendo a boca, você começa a mexer a sua boca da mesma forma, porque a sua mente gera a capacidade de fazer isso. Eu me lembro quando eu era criança que eu olhava filmes de karatê e no intervalo eu saía correndo e dando os mesmos golpes, tentando, né, fazer os mesmos golpes que eu via na TV, tentando fazer no corredor de casa. Quando nós vemos algo, isso nos inspira, nos toma e nos gera capacidade e possibilidade de fazer o mesmo. E é isso que Jesus estava fazendo, ele estava ensinando pelo exemplo. Fica aqui uma lição para você que é pai, você que é mãe, você que é professor, você que é patrão, vô, vó, tio, tia, você que lidera uma equipe, você que cuida de pessoas numa igreja ou em qualquer lugar. O que você faz vale muito mais do que o que você fala. Não adianta falar de amor se você não for amoroso. Não adianta, né, falar de servir se você não colocar a mão na massa. Falar é fácil, irmãos. Mas Deus nos chama para fazermos e para mostrarmos como se faz. E foi isso que Jesus fez. Ele foi lá e assumiu a forma de um escravo, porque naquela época os escravos é que lavavam os pés dos convidados das festas. E mais que isso, Jesus se enrolou na toalha, como que dizendo o seguinte: pelos meus mantos, pela minha roupa, pelo meu corpo, eu limpo vocês. Ali era um ato profético da obra da cruz, que Jesus tomaria sobre si o nosso pecado, a nossa sujeira. Foi isso que ele fez, ele lavou os pés e secou com a roupa que ele vestia, que era aquela toalha. Então, essa história ela nos traz duas lições muito importantes. Eu quero ressaltar isso. Primeira lição, a lição da humildade. Nós devemos amar uns aos outros e lavar os pés uns dos outros. O que isso significa? Cada um deve considerar o próximo superior a si mesmo. É isso que Jesus está falando. Inclusive, quem lidera deve servir aos seus liderados. Você não deve se considerar melhor que ninguém. Você deve cuidar das pessoas que estão à sua volta. Lavar os pés um do outro significa também perdoar pecados. O pé sujo significa a sujeira, o pecado. Quem lidera, quem cuida de pessoas tem que ter sempre um coração pronto para perdoar. E não só quem lidera, mas todos nós no dia a dia devemos lavar os pés uns dos outros, ou seja, devemos perdoar os pecados, a sujeira do outro. É um significado de humildade, de perdão, de misericórdia. Mas há um significado também espiritual que tem a ver com lavar. Jesus pede para lavar os pés deles, mas eles já tinham tomado banho. Pedro uma hora diz: não, então me lava todo, Senhor. E Jesus diz: não, não é necessário, você já tomou banho. O que isso significa? Quem já tomou banho é quem já foi batizado, quem já se arrependeu dos seus pecados e já foi batizado. Esse não precisa ser batizado de novo. Mas quando você errar, quando você se ver sujo pelo caminho da vida, a sujeira do pé, Jesus quer todos os dias lavar os seus pés. A ceia foi feita de noite, ou seja, no final do dia vamos colocar nosso coração diante de Deus e dizer: Senhor, olha para mim e me mostra se tem algum pecado, alguma impureza nesse dia. Me perdoa, Senhor. Me lava das mentiras, das sujeiras, dos pensamentos impuros, das atitudes, das palavras, das brincadeiras impróprias. Me perdoa, Senhor. No que eu errei por omissão ou errei em atitudes, me perdoa, me lava, Senhor, hoje com o sangue de Cristo novamente. Esse é o lavar cotidiano. Esse lavar nós precisamos todos os dias. Mesmo quem já foi batizado, mesmo quem já se arrependeu lá do seu passado lá, aquele passado não precisa lavar mais, mas é a sujeira de cada dia. Deixe Jesus tocar onde ninguém nunca tocou. Os pés são uma parte íntima do nosso corpo. Dificilmente damos os pés para alguém ficar mexendo, a não ser o nosso esposo, ou nosso pai, nossa mãe. Não é assim? Nós pegamos os pés dos nossos filhos, da nossa esposa. Então, agora minha esposa está grávida, né? Está com quase 5 meses de gestação. E os pés dela estão inchando bastante. Então, praticamente todos os dias eu faço massagem no pé dela para drenar, para
diminuir o inchaço. Mas eu estava pensando nisso, nós dificilmente damos os nossos pés para alguém. Dar os nossos pés para Jesus significa abrir o nosso coração de coisas íntimas, de coisas secretas, coisas que ninguém sabe. Uma vez eu lavei os pés de alguns jovens num culto. E um menino, quando eu comecei a lavar os pés dele, ele começou a chorar muito. Eu perguntei por que ele chorava, ele disse que é porque ele estava se sentindo amado, porque dificilmente alguém lhe tocava daquela forma, com carinho, e ele estava se sentindo amado, cuidado. Inclusive ele tinha um machucado atrás do pé por causa do sapato, e a gente passou ali, né, uma água quentinha, e ele se sentiu amado. Era Deus curando as feridas da alma dele. Assim eu quero dizer para você hoje, deixe Jesus lavar os seus pés, deixe Jesus limpar você de toda sujeira e tocar também em coisas profundas da sua alma. Faça isso por meio da oração. Amém? Querido Deus e Pai, neste dia pedimos a Tua presença. Toca-nos, Senhor. Nós te amamos e nós te queremos. Jesus Cristo, Filho de Deus, toca-nos. Lava-nos, limpa-nos, purifica-nos. Senhor, nós te amamos e nós te queremos. Enche-nos com a Tua presença, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Tira de nós toda impureza, toda maldade, toda sensualidade, tudo que não convém. Senhor, nós queremos andar contigo todos os dias, numa nova vida. Vem, Jesus, enche-nos com a Tua presença. Dá a esse homem uma nova vida. Limpa cada um de nós de todas as sujeiras do dia a dia. E nos dá, Senhor, um coração como o Teu, um coração de servo que ama, perdoa, cuida. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional, envie para alguém que você ama. E eu quero fazer um convite especial, olha só. Hoje é sábado, hoje à noite temos culto da família aqui na Encontros de Fé, às 19h30 em Novo Hamburgo. E amanhã à noite também culto da família às 19 horas no domingo aqui na Encontros de Fé. Inclusive amanhã estarei ministrando aqui no culto. E eu quero convidar você que tem filho adolescente. Hoje à tarde às 16 horas nós temos um culto de adolescentes. Você é adolescente de 11 anos em diante, é meu convidado. Eu estarei ministrando a palavra hoje à tarde para os adolescentes aqui na Encontros de Fé de Novo Hamburgo às 16 horas. Você é meu convidado, vai ser uma bênção. Que Deus abençoe você. E até mais.